Se olhar matasse, você já estaria morto, transformado em pedra só por olhar. Este é o mito de Medusa, uma monstruosa mulher temida pelos homens, no campo de batalha ou não. Mas um inimigo admirável a desafiará. Por trás da história, uma surpreendente realidade. Teria o famoso monstro grego sido inspirado por um cadáver humano? E teria sua história se baseado na ciência como observada no céu noturno? Descubra os significados de uma das maiores histórias da mitologia grega. A caça à cabeça de Medusa. Confronto dos deuses. Isto já foi um jardim. Agora é um cemitério cheio de corpos mortos. Cada rosto expressa em pedra um momento de horror. O momento fatal do olhar de Medusa. O olhar dela penetra no seu interior e você se petrifica de dentro para fora. O mito de Medusa nos cativa há quase 3.000 anos. E hoje, sua imagem é imediatamente reconhecida no mundo inteiro. A Medusa que nós vemos representada em vasos é uma mulher com presas de javali, serpentes se enrolando na cabeça em vez de cabelos. Às vezes ela tem barba, muitas vezes faz uma careta e tem a língua esticada para fora e nos encara fixamente. Na Grécia Antiga, os mitos davam sentido a um mundo confuso. Os relatos registravam a história, explicavam a natureza e ditavam como as pessoas deviam viver. O mito de Medusa não era diferente. Os relatos ensinavam lições à sociedade e ajudavam a organizar as coisas. E a história de Medusa nos dá indicações de alguns valores da antiga sociedade grega. Certamente dá, no mínimo, a noção de uma experiência masculina na medida em que, alguma vez na vida, se sentiram totalmente enfeitiçados por algum tipo envolvente de mulher. Medusa podia destruir um homem só com um olhar penetrante. Esse poder a tornava quase invencível. O mito da Medusa desperta vários medos nas pessoas, especialmente em homens. O medo da mulher poderosa, de que não se pode desviar os olhos e que pode ver o homem por dentro, pode expor o homem totalmente. Pode congelar o homem ali mesmo, devorar, consumir o homem. Os homens têm muito medo desse tipo de mulher forte. Para os gregos antigos, a imagem de Medusa era uma das mais aterradoras de toda a mitologia. Mas ela não foi sempre um monstro. Segundo o mito, Medusa já foi uma mulher deslumbrante que todos os homens da Grécia queriam possuir. Ela era descrita como uma linda mulher com longos cabelos. Todos os homens a queriam e todas as mulheres a invejavam. Mas Medusa não podia se casar porque era sacerdotisa de Atena, a deusa da guerra, ligada a um eterno voto de castidade. Atena é a deusa protetora da grande cidade de Atenas. É também uma deusa virgem. Sexo não faz parte da vida dela e, na verdade, ela está além do alcance de qualquer desejo masculino. As servas do templo de Atena tinham de ser virgens e dedicar suas energias não a tarefas domésticas, mas ao serviço da deusa. Medusa, a repugnante imagem do mal, começou como símbolo de pureza. Esta é a história, mas estaria baseada na realidade? O Templo de Atena não é mito. Ele ainda está no alto da Acrópole, em Atenas. Parthenon, em grego, quer dizer lugar da Virgem.
Quando foi construído em 430 a.C., ele dominava a cidade de Atenas. Qualquer cidade grande devia ter um grande templo. Como qualquer cidade dos Estados Unidos deve ter um grande ginásio de esportes. Atenas, como cidade mais importante da Grécia Antiga, queria ter um templo compatível com sua grandeza e, assim, criou o Pártenon. No centro do templo ficava a colossal estátua de Atena, com mais de 12 metros de altura, esculpida em marfim e ouro, uma das visões mais impressionantes do mundo antigo. No mito é onde se desenrola o trágico destino de Medusa. A beleza de Medusa estava fora de alcance, reclusa e a serviço de Atena. Mas um pretendente não deixaria seu voto de castidade atrapalhar seus planos. Era Poseidon, deus do mar. Poseidon era o grande poder masculino. Era o deus do mar, das tormentas e dos terremotos. Os terremotos simplesmente batem de frente. Por pouco que ele fosse irritado, podia explodir violentamente e fazer grandes estragos. Assaltado pelo desejo, Poseidon resolveu agir. E violentou a virgem sacerdotisa. Ele violentou Medusa dentro do templo de Atena, um sacrilégio. Ele roubou sua virgindade. Certamente um crime grave em qualquer época. Medusa ficou arrasada. Sua inocência foi roubada e sua vida mudaria para sempre. Ela foi vítima de estupro e não podia mais se casar normalmente, segundo o costume grego de então. E também não era mais virgem, então não podia mais estar a serviço da deusa. Em vários ritos religiosos, a mulher devia se purificar depois do sexo. Então, fazer sexo no templo equivaleu a profanar o local e despertou a ira de Atena. Ela ficou furiosa. Mas não com Poseidon. Como poderoso deus masculino, o que fez não surpreende. Aos olhos de Atena, é Medusa quem merecia ser castigada. A vítima se tornaria a acusada. Atena era guerreira. Tinha um papel que a colocava, digamos, do lado masculino. Ela ficou do lado dos homens. De certa forma, isso reflete uma sociedade em que as mulheres são uma propriedade. Ela reconhece que o estupro é prejudicial à mulher, mas não há nenhuma compaixão para com ela em nenhum mito, porque a figura feminina violentada é a punida. Atena vai ditar uma sentença arrasadora à sua sacerdotisa. Medusa, de bela, se tornará um monstro. Sua nova aparência será muito semelhante a algo muito real e muito visto na Grécia Antiga. Cadáveres humanos. Medusa, o monstro horrível com cabelos de serpente, podia petrificar seus inimigos com um simples olhar. Ela já fora a mais bela mulher da Grécia, desejada tanto por homens quanto por deuses. Mas depois que Poseidon a violentou, seu mundo mudou para sempre. A história de Medusa é uma tragédia, porque ela nem foi culpada de nada. Foi Poseidon que a violentou no templo de Atena, mas ela foi transformada em monstro. No mito, a deusa Atena amaldiçoou Medusa e a castigou, começando nela uma torturante transformação. Arranhando desesperadamente o rosto, sua pele rachou e ressecou. E seus lindos e sedosos cabelos se tornaram um emaranhado de serpentes venenosas. A horrível transformação de Medusa estava quase completa. Mas havia uma coisa. Ela vai ter de passar
pior e mais dolorosa fase de sua maldição. Agora ela vai ser alguém que petrifica com o olhar quem estiver olhando para ela. Portanto, agora ela será isolada da sociedade humana. Medusa não poderá mais interagir com ninguém. E o que Atena fez foi confinar a pobre mulher a uma vida solitária pelo resto da vida. Pelo trágico crime de ter sido estuprada, Medusa perdeu seu status, sua beleza e a habilidade de olhar para qualquer pessoa sem matá-la. E veio o golpe final. Ela foi banida para uma ilha remota e desolada para sempre. Medusa vai viver sua maldição pela eternidade e isso nunca mais vai mudar. Só mudam as pedras de seu jardim que aumentam sempre que alguém ousa se aproximar dela. No mito, Medusa se tornou um monstro chamado Górgona. Um nome que vem do grego antigo e significa horrível. A Górgona é um monstro horrível, com pele escamada e olhos esbugalhados, e que petrifica a pessoa para quem olha. As mais antigas tradições mencionam a Górgona Medusa, que se tornou o primeiro ser humano a ser transformado nesse tipo de monstro. No mito grego, Górgones representam a personificação da morte. E, de fato, foi a morte que as inspirou. Os olhos esbugalhados, as marcas no rosto, o rosto inchado, a pele repuxada que mostra os dentes e a língua para fora. Tudo foi inspirado pela visão de um cadáver. Nos dias seguintes à morte, a pele de um cadáver humano começa a encolher em várias partes do corpo. O rosto fica grotescamente inchado. Os olhos começam a se expandir das órbitas e a língua incha, saindo da boca. Gradualmente, o cadáver vai ficando monstruoso. Em fotos de mortos, pode-se ver as mudanças que são características das Górgones. As pessoas de hoje não estão familiarizadas com isso, porque somos separados dos mortos muito rápido. Temos especialistas que cuidam do corpo. Mas nos tempos antigos não havia esse isolamento e as pessoas viam essas coisas. A morte estava por toda parte no mundo antigo. De fato, muitos outros monstros históricos refletem cadáveres. No centro do calendário azteca, há exatamente as mesmas características. Os olhos esbugalhados, o nariz largo, a mesma expressão, a língua para fora. Isso existe em Bes, no Egito. Na Índia, há as mesmas características em Rahul, o demônio responsável pelo eclipse. No sudeste da Ásia, em Hangda, o demônio que rouba crianças. Todos eles têm olhos esbugalhados e uma língua muito comprida que cai. A importância do símbolo da Górgona em tantos lugares do mundo antigo indica que o mito estava consideravelmente espalhado. Na história, Medusa virou uma Górgona, a mítica face da morte. Mas sua transformação física foi só o começo da punição. Sua aparência horrível faria dela uma pária. Mas seu poder petrificador faria dela um alvo. Porque o guerreiro que vencer Medusa possuirá a maior arma para uma batalha. Sua cabeça decepada ainda poderia petrificar. Homens de todo o Mediterrâneo saíram para matar Medusa e tomar para si seu poder. Mas um deles queria mais do que a glória. Seu nome era Perseu. Sua caça pela cabeça de Medusa é uma das maiores aventuras da mitologia. A história de Perseu começa em Argos, uma região real do sul da Grécia. Na antiguidade, muitas vezes o mito era situado em locais específicos. Isso era importante, porque quem vivia nesses lugares podia dizer que tinha ligação com algum herói divino. No mito, Argos era governada por um tirano chamado Acrísio. O rei tinha um problema: não tinha herdeiro homem. O mundo grego tentava manter a
propriedade em família. E o meio de manter a propriedade era deixá-la a um primogênito ou ao herdeiro homem mais velho. Mas Acrísio só tinha uma filha, Danae. E ela não tinha filhos. Então o rei foi consultar uma profetisa para saber se ele teria um neto. A profecia feita para Acrísio disse que se a filha tivesse um filho, esse filho o mataria quando crescesse. Não pode ser. Quando ele descobriu que seria morto pelo filho da filha, ficou apavorado e decidiu que teria de evitar que a filha engravidasse. O medo de pular uma geração, o medo de perder o poder para a geração do neto, era real. Se você tivesse um filho e algo que pudesse ser tomado, cedo ou tarde teria de ficar de olho no garoto. Vencido pelo terror, o rei concebeu um plano para salvar a própria pele. Acrísio mandou que a filha, Danae, fosse trancada em uma torre onde não visse ninguém, uma vida muito infeliz. Danae foi fechada, sem ar e quase sem comida. Foi o jeito do rei para matar a filha sem sujar as mãos de sangue. O rei ficou esperando a notícia da morte da filha e ficou muito surpreso por nunca ter recebido a notícia de que tivesse morrido de fome ou de sede. Depois de um tempo, começaram a ver luzes e a ouvir ruídos vindos da torre e Acrísio foi ver o que a filha estava fazendo. O rei entrou no quarto da filha e descobriu, para seu horror, que não só estava viva, mas que tinha um filho, Perseu. Acrísio ficou surpreso por alguém acessar a bem guardada torre para engravidar a filha. Mas o pai do bebê não era mortal. Era o rei dos deuses gregos, o mais prolífico conquistador da mitologia, Zeus. Zeus, que seduziu tantas mulheres em tantos mitos, viu Danae através das grades e se apaixonou por ela. Então ele desceu à torre com a única forma com que poderia passar pelas grades, como chuva de ouro. Ele tomou a forma de uma cascata de ouro e se deixou cair no quarto para poder amar Danae. A forma de chuva de ouro de Zeus pode ter sido inspirada por um fenômeno real e natural que tem a ver com Perseu. A mais impressionante e a mais visível chuva de estrelas cadentes é a chamada chuva de meteoros de Perseu. Parece mesmo uma chuva de ouro que cai do céu. Quem já viu isso no verão, viu claramente várias listras amareladas caindo. Em certas mitologias, as mulheres podiam engravidar por várias forças naturais, não só a chuva de ouro da lenda de Perseu. Há mulheres e animais, às vezes, que engravidam pelo vento, ou, em outras mitologias, mulheres que engravidam pelo sol. Perseu nasceu tanto mortal quanto divino. Um tipo de herói chamado semideus. A ideia do semideus é que essa pessoa tem características que são dos deuses, tem poderes divinos, mas, ao mesmo tempo, é mortal, pode morrer. Acho que os gregos inventaram o conceito de semideus porque queriam se aproximar ao máximo dos deuses, para criar uma imagem de si próprios muito mais próxima da dos deuses. Para cumprir seu destino de semideus, Perseu tinha primeiro de sobreviver à ira do avô. O rei Acrísio temia que o menino cumprisse a profecia de que o mataria quando crescesse. Seu primeiro impulso foi matar mãe e filho. Mas o medo da vingança de Zeus foi maior e ele imaginou que a própria natureza poderia matá-los. Acrísio decidiu colocar mãe e filho em uma espécie de barco e depois lançá-los ao mar. Danae e Perseu foram deixados à deriva para morrer sem comida, sem rumo e sem proteção contra os perigos do mar.
Enquanto isso, em uma ilhota além das ondas, Medusa acrescentava estátuas a seu jardim mortal. Eram guerreiros petrificados que queriam pegar sua cabeça, cujo poder todos os conquistadores queriam, mesmo os de verdade, como Alexandre o Grande. Looking in other planetary systems, there may be other... Deve ter originado a expressão olhar mortal. Mas os antigos gregos acreditavam que seu poder podia ser usado também para o bem. Em grego, o nome Medusa tinha uma conotação positiva. Queria dizer guardiã. Sua imagem era muito usada para prevenir do perigo e até apareceu na armadura de alguns dos mais temidos guerreiros. Evidências disso podem ser encontradas em um dos mais bem conservados locais do mundo antigo, Pompeia. Escavando a cidade por volta de 1830, os arqueólogos encontraram um grande mosaico que retrata a batalha de Alexandre o Grande contra o rei persa Dario. No peitoral de Alexandre, há uma imagem da Medusa. Mas nem só no campo de batalha se utilizava o poder de Medusa. Também usavam sua imagem para assustar crianças. O conceito equivale a colocar o símbolo na frente do fogão para evitar que as crianças abram a porta do forno. A Medusa era alguém que os pais gregos usavam para assustar as crianças para que comessem. Coma, senão vou pedir que a Medusa pegue você. Era uma coisa terrível, espantosa, impressionante e assustadora. No mito, Medusa tinha a cabeça a prêmio. Guerreiros de todo o mundo grego viajavam até sua ilha esperando cortar sua cabeça e usá-la como arma contra seus inimigos. Até aqui, todos os que tentaram cometeram o mesmo erro. Olharam primeiro para ela. As fontes antigas são relativamente omissas sobre o que Medusa pensava enquanto estava ali, simplesmente no meio de uma coleção de corpos petrificados. Pode-se imaginar que a situação devia ser estranha. Várias pessoas de pedra espalhadas e ela ali sozinha, sem nunca ter a satisfação de se relacionar com ninguém. Pode-se imaginar que Medusa só vivia esperando a próxima pessoa chegar a seu alcance para ser transformada em pedra. Mas um herói estava determinado a quebrar o feitiço. E enquanto Medusa vagava entre suas estátuas, Perseu, do outro lado do mar, crescia. Quando era bebê, ele e a mãe foram atirados ao mar pelo avô dele, o rei Acrísio. Ele esperava que mãe e filho morressem. Mas Perseu foi protegido por seu pai divino, Zeus. Foram parar em uma ilha chamada Sérifos e ali ficaram. Perseu cresceu muito forte, com muita força de vontade e muito protetor da mãe. Perseu tinha boas razões para proteger a mãe. É que o rei de Sérifos tinha planos para ela. Pode ir! O rei de Sérifos não gostava muito de ter Perseu por perto, em parte porque ainda estava de olho em Danae, que ainda era jovem e bonita, e queria se casar com ela. O rei maquinou um plano para se livrar de Perseu. Exigiu que um presente caríssimo fosse dado ao rei por todos os súditos e quem não o desse seria banido. Ele sabia que Perseu era pobre e não cumpriria a ordem. Perseu era ainda muito jovem, ele não tinha pai e também não tinha família. E todos aqueles que não tinham pai na Grécia Antiga eram considerados párias sociais. E ele não tinha como dar um presente ao rei. Perseu ficou dividido. Se fosse exilado, a mãe seria forçada a se casar contra a vontade e seria separada dele para sempre. Então, tomou uma decisão impulsiva, de graves consequências. Perseu disse, eu não posso comprar um presente porque eu sou pobre, mas eu vou trazer uma coisa que ninguém vai trazer, a cabeça da Medusa.
Era uma missão suicida. Ninguém voltou da ilha de Medusa com vida. Mas Perseu não podia recuar. Era uma questão de honra. A sua promessa teria de ser cumprida. Minhas promessas terão que ser cumpridas. Se Perseu conseguir, voltará para casa como um herói, em medida de desafiar o rei e proteger a mãe. Mas se falhar, será petrificado. Na mitologia grega, os nomes Perseu e Medusa estão ligados para sempre. O herói consumado e o mais horrendo monstro. A história começou aqui, nestas ruínas. Esta é a antiga Micenas. Segundo a lenda, essa grande civilização antiga foi fundada pelo próprio Perseu. Micenas foi a maior cidade-estado da Idade do Bronze e governou sobre uma grande porção da Grécia Antiga. Por milênios pensou-se que Micenas, tal como Perseu e Medusa, fosse um mito. A única referência a ela era na Ilíada, a epopeia de Homero. Mas no fim do século XIX, a civilização perdida foi redescoberta. Usando o poema épico de Homero como guia, os arqueólogos do século XIX puderam localizar a grande cidadela. Deve ter sido uma aventura incrível ver que não só Homero falava de alguma coisa que realmente existiu, como estavam de fato em contato com aquilo. Micenas ficava perto de Argos, a cidade onde Perseu nasceu, no mito. Suas ruínas são uma janela para o povo que inventou a história de Perseu e Medusa, os gregos antigos que usavam a mitologia para explicar os mistérios da vida. As estruturas da cidade eram tão grandes que, para os gregos, tinham sido construídas pelos deuses. Olhavam as ruínas dos palácios e viam as construções monumentais e se davam conta de não saberem construir aquilo. Parecia obra só possível para os heróis. Foi dessas ruínas que a história de Perseu nasceu. Do herói que construiu a cidade e enfrentou Medusa. Foi um grande desafio e Perseu o enfrentou com o entusiasmo de um jovem que quer demonstrar ser um homem. Mas ele estava totalmente despreparado para a tarefa. Perseu não tinha armas, não tinha experiência e não tinha a menor ideia de como matar seu alvo. Outra coisa que tornava Medusa aterradora é que ninguém sabia exatamente como ela era. Quem viu Medusa antes de Perseu não viveu para contar o que viu. Então ele só sabia que havia um monstro horripilante e que, se olhasse para ele, seria transformado em pedra. E Perseu começou a aventura. Logo percebeu que não fazia ideia de para onde ir. Mas como todos os heróis, e especialmente os heróis cujos pais são deuses, ele então recebeu ajuda sobrenatural. Perdido na imensidão, Perseu fez o que muitos gregos antigos teriam feito nessa circunstância. Ele rezou. E os deuses o ouviram. O pai, Zeus, mandou descer um mensageiro divino, Hermes, que deu a Perseu uma ajuda importante: um par de sandálias aladas. Uma das coisas que Perseu tinha que fazer era viajar longas distâncias rapidamente. E, como não havia jatos na época, Hermes apareceu com a solução: sandálias aladas que ele mesmo usa como mensageiro dos deuses. Deu as sandálias a Perseu de modo que ele pudesse voar sobre todos os continentes à velocidade de um avião a jato. Agora que Perseu estava equipado com asas, precisaria se equipar com armas. Perseu tinha tudo a seu favor. Tinha sangue divino, tinha grandes poderes, estava crescido e no máximo do seu potencial. Ele estava pronto a enfrentar os monstros, mas precisava de algo mais, precisava de tecnologia. Hermes deu a Perseu um bom conselho.
O conselho foi que achasse as ninfas, lindas mulheres que tinham as armas mágicas de que ele precisava para matar Medusa. As ninfas eram divindades femininas associadas aos elementos da natureza em que habitavam. Então, estão na primavera, estão nas montanhas e também nas árvores. As ninfas são objeto de profundo e poderoso desejo sexual. Disso veio o conceito de ninfomania. O paradeiro dessas ninfas era um mistério. Só 3 mulheres horrendas sabiam onde encontrá-las. As irmãs Graia. Elas eram velhas e malvadas desde que nasceram e detestavam visitas. Perseu tinha de fazê-las falar para poder salvar a mãe e sobreviver ao encontro com Medusa. Essa batalha ainda se vê hoje no céu noturno, se olharmos bem. Procurar o... Medusa, uma górgona mortal, transformou muitos guerreiros em pedra. Mas alguém a está perseguindo. Perseu. E ele quer sua cabeça. Para ter sucesso, Perseu precisaria de mais do que entusiasmo. Precisaria estar muito bem armado para matar Medusa. Para isso, ele teria de achar as 3 ninfas, mas só 3 velhas irmãs sabiam onde elas estavam. As irmãs Graia. Elas eram muito estranhas. Elas não tinham olhos, existia apenas um olho que passava de mão em mão. E quando elas queriam ver alguma coisa, elas dividiam o olho, que era muito precioso para elas. A ilha das Irmãs Graia era um reino obscuro, onde nem a lua brilhava. Perseu usou suas sandálias aladas para chegar lá. Perseu não era só forte e impetuoso, ele era também esperto. Quando chegou à ilha, viu que seria melhor fazer um reconhecimento e descobrir as fraquezas das irmãs antes de agir. Quando viu que elas eram cegas e tinham um olho só, ele roubou o olho, quando uma o passava para outra. As irmãs entraram em pânico. Elas ficaram em péssima posição. Foi como roubar o último vintém do mendigo. Elas batiam uma na outra, tentando recuperar o olho. Perseu, dono da situação, exigiu saber onde estavam as ninfas. As irmãs Graia revelaram que elas estavam no Estige, o rio que separa a terra dos vivos da terra dos mortos. Perseu obteve o que queria. Atirou o olho na areia e saiu voando para o céu. Esse é um mito. Mas qual a relação com a realidade? Esta história, como muitas outras da mitologia grega, pode literalmente ter caído do céu. Desde a aurora das civilizações, a humanidade olha para o céu para explicar passado, presente
Na constelação de Perseu, Algol forma um ponto na cabeça da Medusa. Isso se chama sistema binário. Parece um único ponto de luz no céu, mas na verdade são duas estrelas que orbitam uma em volta da outra. Ao orbitar, uma eclipsa a luz da outra e com isso Algol parece escurecer e voltar a brilhar. O ciclo dura 3 dias e pode ter inspirado a história das 3 irmãs Graia. Algol fica muito brilhante por um tempo. Depois perde o brilho rapidamente, a cada 3 dias. Isso representa o roubo do olho por Perseu. Quando uma irmã tenta passar o olho à outra, Perseu está entre elas e rouba o olho, e nessa hora a estrela se apaga. Se alguém for bom contador de histórias e tiver reparado na estrela, saberá quando vai desaparecer e vai começar a contar a história, quando ela estiver brilhante e continuar quando tiver desaparecido, dizendo que Perseu roubou o olho. O impacto de Algol no mito pode não terminar com as irmãs Graia. Alguns peritos acham que ela inspirou o clímax da história. O terrível fim de Medusa. O mito prossegue. Perseu está em rota de colisão com Medusa e as chances estão contra ele. Para enfrentar o monstro, ele vai precisar das armas certas. Ele as encontra no rio Estige, a entrada para o inferno, onde ele encontra as ninfas do rio. Elas entregam a Perseu 3 armas essenciais: a espada de Zeus, o escudo de Atena e o elmo de Hades, deus dos mortos. Isso me faz lembrar James Bond quando vê os dispositivos de que Perseu não só vai poder levar tudo, como as armas têm poderes mágicos. Agora Perseu estava pronto para cumprir seu destino e o quanto antes. Em casa, na ilha de Sérifos, um casamento real se preparava e a mãe de Perseu era a noiva contrariada. Conseguirá Perseu matar Medusa e trazer sua cabeça ao rei a tempo? E como ele poderia ter sucesso na missão onde tantos falharam? O segredo estava no escudo. Milhares de quilômetros. Mas chegou o momento da verdade. Ele chegou ao limiar do covil mortal de Medusa. Os deuses o ajudaram a chegar aqui, mas o resto era com ele. Medusa está cercada de rochas muito frias. Tudo o que era vivo foi transformado em pedra. O local devia ser muito frio e desolado. Perseu teve medo ao dar os primeiros passos para seu destino. Mas não foram passos para a frente. O jovem herói lentamente retrocedeu. Perseu era esperto e percebeu que atacar Medusa de frente seria sua derrota. Ele seria transformado em pedra, então ele pegou o escudo e se aproximou dela de costas, andando para ela de costas, mas vendo a Medusa refletida no escudo. Podemos imaginar a tensão crescendo com Perseu se aproximando. Ele sabia que o escudo o protegeria, mas não tinha certeza de nada. De um só golpe, a cabeça de Medusa caiu no chão. Seus anos de tormento e isolamento finalmente terminaram.
A história de Medusa fascinou muita gente na antiguidade, e não importa se as pessoas torciam por ela ou não, havia muita simpatia por essa pobre infeliz. É só pensar no que aconteceu, no que ela teve que sofrer e na vida horrível que ela foi obrigada a levar, e ainda por cima ela teve a cabeça cortada pelo herói. É o final trágico de uma figura trágica. Mas a história de Medusa não acaba aí. Uma das coisas notáveis da cabeça da Medusa é que mesmo depois de morta, mesmo depois de ter sido cortada e colocada num saco, ela ainda podia transformar a pessoa que olhasse para ela em pedra. O poder de Medusa não cessou, mas essa força podia ser controlada e a história de Perseu esclarece isso. Mesmo em um saco, a cabeça podia ser usada ou para o bem ou para o mal. Perseu agora detinha a arma mais perigosa da Terra. Podia transformar qualquer um em pedra e tinha vários alvos em mente. Sua mãe foi deixada sem ninguém para protegê-la do lascivo rei de Sérifos. E ela estava para se tornar rainha contra a vontade. Para Perseu, era uma corrida contra o tempo. Enquanto o herói voava para casa, ficou claro que o poder da cabeça de Medusa continuava. Enquanto Perseu voava com as suas sandálias aladas, de volta para a Grécia, gotas de sangue caíam na areia e delas nasciam centenas e centenas de serpentes venenosas. Alguns monstros da antiguidade eram tão maus e tão horríveis que o seu sangue produzia novos monstros. Medusa era assim, ela tinha esse poder no sangue. O sangue que pingava da cabeça dela enquanto Perseu voava deu origem, mais tarde, a todas as serpentes que os antigos romanos conheciam no norte da África. No mito, o dia do casamento real tinha chegado. O pai da noiva veio de Argos. O próprio avô de Perseu, o rei Acrísio. Há muito ele temia a profecia de que o neto o mataria. Perseu chegou no exato momento da cerimônia de casamento. Quando Perseu voltou a Sérifos e viu que a mãe dele estava para se casar com o rei, ele ficou muito furioso. Então, levantou a cabeça de Medusa e disse: "Rei, eis o seu presente." Um olhar petrificou o rei e imobilizou seu rosto, em um grito eterno. Mas ele não foi o único a olhar para Medusa. Acrísio também foi petrificado. Danae foi salva pelo filho. E Perseu ganhou seu lugar como um dos heróis mais valentes da mitologia. A perigosa aventura transformou o menino em um homem. Perseu foi o mais narrado dos antigos heróis. Ele foi bem-sucedido em muitas passagens e só pelo grande amor pela mãe ele foi capaz de vencer momentos muito difíceis. Ele deixou sua marca no mundo, cresceu por seu mérito e se tornou um herói, alguém para os gregos admirarem. Depois de salvar a mãe, Perseu levou a cabeça de Medusa em tributo a Atena, a deusa que tinha criado o monstro. No fim, quem castigou Medusa herdou seu poder. O fim dessa história tem um aspecto poético, quando a cabeça da Medusa se torna um ícone da armadura de Atenas. Depois de toda a desgraça da pobre moça por entrar em conflito com a deusa, Atena teve a primeira e a última palavra. A história de Medusa fechou um círculo. Seu mito terminou onde começou, no maior templo da Grécia Antiga, o Párteno. Acima dele, ela e o homem que tirou sua vida estão unidos para sempre no céu noturno.